Começa aqui mais um programa Oganeves Neto. Como eu havia lhe dito na semana passada, nós estamos com o mesmo tema sobre descriminalização da maconha, na presença da professora bem-vinda Rosalina dos Santos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, obrigada. Evaldo Gonçalves da Cunha, que é defensor público. Evaldo. Muito bom estar aqui. Muito obrigado. E obrigado também ao historiador Robson Albuquerque. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Para começar esse programa, eu quero dizer a você da importância da educação, da informação correta. Por muitas vezes você recrimina a novela, recrimina o filme e diz o seguinte: com esse tanto de beijo gay que tem aí, eu vou acabar tendo um filho que vai beijar outros homens ou uma mulher que vai beijar outras mulheres. Você já viu quem defende a natureza, como Greenpeace, eles começarem a virar árvore? Não. Então, dentro dessa questão, a informação aqui do programa sobre a descriminalização da maconha não é para fazer uma apologia de forma alguma sobre o uso, e sim fazer uma diferença sobre o usuário e aquele que vende. É isso, Evaldo? Exatamente, Grandir. No programa passado eu terminei dizendo que a liberdade está na cabeça. Nada melhor estar numa cabeça de pessoas educadas. Então, eu imagino que a educação, ela precisa preponderar em qualquer atitude de política estatal, de política pública. A nossa sociedade, porque nós já estamos nos acostumando com o aspecto democrático das convivências. Hoje nós vivemos de forma democrática. E eu imagino o seguinte, que o preconceito com essa palavra, essa expressão maconha, ela precisa ser de fato repensada, porque ela está hoje trazendo muito mais benefícios para a população, para as pessoas, principalmente aquelas que afligem com doenças assim diferentes, que ainda a população ainda não está vendo, mas ela está acontecendo, né? Há pouco tempo atrás, a Defensoria Pública ingressou com uma ação para beneficiar um garotinho de 6 anos à época, isso foi em novembro de 2014, quando então nós conseguimos, junto ao Poder Judiciário, né, que se importasse o ativo da maconha, que é o canabinoide. Né? Não. É o canabidiol, né? Justamente porque essa criança, ela tinha uma coisa que chama epilepsia refratária, justamente naquele processo de asfixia do pré-natal dele. Então, faltou oxigênio e deu uma complicação total para esse garoto, que tinha média de 150 convulsões epiléticas por dia. Isso é um fato, Evaldo, que nós conhecemos por uma certa proximidade, mas milhares no mundo inteiro. Eu posso te assegurar, te afiançar, que por isso que nós estamos batendo nessa tecla do conhecimento. A população precisa ter conhecimento para acessar os seus direitos. Correto. Né? Então, e a Defensoria Pública, nós temos essa preocupação de fazer com que esse direito, principalmente das pessoas que não têm acesso, né, aos direitos, então nós estamos, pelo menos assim, um braço do Estado para tentar fazer que se encurte, né, as distâncias entre o que essa pessoa pode ter e o que ela não pode ter. Né? Então eu eu entendo que a educação, ela é primordial. Ela é primordial. Discutir isso aqui que nós estamos discutindo hoje é muito salutar, porque a população agora, sabendo que a maconha ela tem vários benefícios para trazer, eu espero que haja uma quebra de preconceito, né? Principalmente de pessoas ligadas à segurança pública, que acabe com essa coisa que... Não, hoje nós precisamos ter em mente que essa droga ela tem muito mais benefícios do que malefícios. Correto. Né? E as pessoas podem fazer opção. Se ela pode fazer opção da vida, da integridade física e da saúde, então ela pode fazer opção de querer ou não usar a droga. Perfeito.
né? O que eu havia dito também, eu quero até reafirmar e jogar a fala para vocês, em relação ao álcool e ao cigarro, que eu disse ainda há pouco, por serem lícitos. Eu não estou aqui dizendo que eu quero que a cannabis seja lícita, não é isso. Eu quero que a professora que fora do ar fez um comentário extremamente interessante em relação à formação de um organismo, né? E isso é de extrema importância para o telespectador, claro, né? Porque uma criança fumar vai ter uma reação na construção dela, sendo que um adulto fumando já é bem diferente. Por favor, essa fala, professora. Sim, então, o nosso cérebro, ele toma um tempo razoável para a sua formação. Ao nascermos, nós estamos quase que completos, né? Mas o cérebro mesmo, ele vai estar completinho aos 19, 20 anos de idade, né? Que é onde termina a adolescência. Né? Por isso a gente fala teenage. Teenage termina 19, né? 19 anos. Então, essa formação é importante da integridade, que não haja nada atrapalhando essa formação. Então, o indivíduo que usa álcool, a mãe grávida que usa álcool, passa no leite. Passa no leite, né, na amamentação, dentro dela essa comunicação do bebê com a mamãe, né, o indivíduo está tomando droga, está lá na barriguinha da mamãe. A gestante que fuma maconha também está dando droga para o bebê. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Legalizar é importante, porque elas têm a cannabis sativa, ela tem mais de 100 e tantos princípios ativos importantes. Além desse que o Evaldo canabinoides, disse, os canabidióis. O paciente terminal de câncer que está inapetente vai abrir o apetite. Exato. Não é isso? Quando você faz quimioterapia, né, a quimioterapia induz muitas náuseas e vômitos. Né? Então, essas substâncias, Marinol, Sativex, né? Todas essas drogas são utilizadas lá fora para diminuir esses vômitos, essas náuseas, a caquexia produzida no indivíduo que tem HIV. Não é? Então, o indivíduo já tem vários trabalhos mostrando que quando você faz o placebo, né, um grupo que toma o Sativex ou o grupo que toma o Marinol, eles não perdem peso. Até gostaria de dar um dado também interessante. O Sativex, ele é composto, inclusive, do THC. Do delta-9-THC, que é o canabinoide. Que produz os efeitos psicotrópicos, né? E alucinógenos, vamos dizer assim. Né? E esse, professora, nós temos já uma pessoa, do nosso conhecimento, eu imagino que isso venha a crescer mais ainda, que vai importar. O Sativex, ele existe na Inglaterra. Né? Isso, Sativex. E já está permitindo a importação do Sativex para essas dores insuportáveis. Neuropáticas, né? Justamente ligadas a problema de coluna. Entendeu? Que as pessoas têm dor que nenhum tipo de medicamento que nós temos aí prescritos. A esclerose múltipla. Nossa, né? deve ser uma infinidade. Essas são patologias quando você chega a um certo momento em que nenhuma dessas drogas existentes e comercializadas, elas não estão tendo efeito. Epilepsias, como no caso desse menininho, desse garotinho. Eu vou pedir um break comercial, que o assunto ele ficou acalourado agora. E isso é que a gente gosta no programa, porque você em casa deve estar se questionando de uma série de pontos também. Se eu posso usar no paciente terminal, se eu posso usar no soro positivo, se eu posso usar numa criança para o efeito do canabinoide, se eu posso usar em milhares de situações, por que eu não posso usar simplesmente para me dar um barato? Eu volto em instantes com você, até já. De volta com você no segundo bloco. A professora disse que quer responder a minha pergunta que eu deixei no ar. Por que eu não posso fumar para me dar um barato? E ainda quero fazer fazer um adendo em relação ao Flower Power, a década de 60, 70, Woodstock, uma liberação da arte, da cultura, e que a cannabis sativa ela está bem presente ali, né, professora? Eu acho que era mais outro tipo de droga na época. Nos Estados Unidos, era mais LSD e heroína. Fumava-se também, né? Fumava-se, mas eu acho que a grande maioria
teve um boom do LSD, do ácido lisérgico, né? Mas Mas ela estava presente? Estava. Em menor Tava. quantidade? Em menor concentração, eu acho. As grandes drogas dos Agora, eu anos queria fazer 60 só foram adendo. a maconha e Em o relação- LSD. Então vamos trazer não o A heroína Woodstock, foi um mas pouco mais Hair, depois. o musical, Aham. que tem uma presença bem forte da cannabis, né, no Sim. musical. Né? Mas por que, professora? Então, a a resposta é a seguinte, por que eu não Diga-se posso... de passagem que não, eu estou como subjetivo. É o seu eu poético. Eu poético. É assim, como eu estava dizendo no começo do outro bloco, o nosso cérebro está ainda se desenvolvendo até os 19 anos de idade. Não é? Mesmo a criança, o adolescente, principalmente na puberdade, não é? Você tem ali o desenvolvimento do seu cérebro, a parte da frente do cérebro, que é a tomada de decisões. Nós temos uma parte do cérebro que se chama hipocampo, que é onde a gente guarda as nossas memórias, onde a gente tem o aprendizado, não é? Que a gente vai se tornar um adulto mais conhecedor, com maior tomada de decisões corretas na vida, não é? Então, até essa idade, se você colocar qualquer coisa que atrapalha, e a cannabis sativa, do cigarro, né? Não estou falando do Sativex, não estou falando do Marinol, porque o Marinol é 0,1 miligrama, né? Que você vai do composto. É uma concentração diminuta, 1 miligrama. Né? Você pode tomar até 5 miligramas por dia. O que você está fumando, cigarro, depende da cannabis que você está fumando, depende da quantidade que você está fumando, né? Que você está colocando. Olha o que a professora trouxe, historiador. Robson, por favor, quais a quantidade de tipos de cannabis que existem? Porque, como vocês mesmos já disseram, no Nordeste tem um tipo, na África tem outro, Sim. No México. Né? Existem vários tipos de cannabis, né? Dependendo do local, da localização. Né? Existe a cannabis índica, que vem da Índia, existe um formato que é mexicano. Hoje no Brasil, um lugar que se planta bastante maconha é o conhecido polígono da maconha, que é ali entre Pernambuco, Bahia, certo? E a maconha, a maioria da maconha brasileira, que é consumida no Brasil, na verdade, vem do Paraguai. Né? O Paraguai é o grande produtor latino-americano que exporta, digamos, né, para o Brasil. Por uma condição climática? Sim, e também por uma questão, digamos, que como a maconha está no crime, o Estado paraguaio permite que isso aconteça mais. Com o Paraguai. Permite um pouco mais. Eu queria fazer uma observação importante, de que eu acho que a grande questão, referendando o que o professor comentou, o que nós estamos praticando aqui, é esse debate. Eu acho que as pessoas têm que deixar de demonizar essa planta, certo? E parar de acreditar que existem pessoas de bem, pessoas de mal, que fumam maconha, bandidos, criminosos. Vamos entender uma coisa, não existe um pedaço de terra que você consiga plantar maconha no morro do Rio de Janeiro. Que você consiga plantar folha de coca e trabalhar e vender cocaína. Né? Eu já estou falando, né, da cocaína também. Então a gente tem que entender que a grande questão da discriminação, da legalização, eu sou bandido. Claro, e é o seguinte, a grande questão é que pessoas estão morrendo todos os dias, certo? Seja por conflitos policiais, por conflitos dentro do próprio crime, certo? Porque o tráfico está servindo de emprego, está servindo de ocupação para uma grande juventude, principalmente negra no país. Perfeito. Quem são os grandes traficantes, na verdade, são esses grandes poderosos, são os grandes poderosos do Brasil, que trazem nos seus helicópteros, nos seus aviões, nos seus jatinhos e distribuem. Então, quando os meninos aparecem nos programas matinais lá, preso e tal, aquilo ali é um boi de piranha. Ele vai passar 5 anos dentro da cadeia por tráfico, porque e vão sair piores, é um comércio. Hoje a gente tem que entender que o tráfico de drogas é um comércio super rentável. Né? Além da discussão... Para quem está no comando do helicóptero. Exatamente, Isso. exatamente. É verdade. Para quem Exatamente. está no comando colocado. do helicóptero. Robson, eu quero puxar para o Evaldo, porque eu deixei aqui no ar a questão, e até a gente vai para o último bloco, eu quero que a gente termine com essa sua fala. Quando... em qual situação o usuário continua sendo usuário, a quantidade, o ato, como que isso funciona? Guinei, eu posso te garantir que hoje é a maior dificuldade de um operador de direito que trabalha nesse ramo do direito. Por quê? A nossa legislação ela é omissa em dizer qual quantidade que a pessoa, se colocada naquela situação,
ainda se mantém usuária. É usuário ou traficante, né? É muito difícil, a nossa legislação ela é omissa, né? Então deixa isso a cargo daquelas pessoas que vão fazer a abordagem que está ligado mais aos órgãos de repressão, né? E cria-se um problema enorme aí, porque você está numa biqueira, para quem não sabe, é onde vende-se e usa-se drogas. As bocas de fumo, né? Boca de fumo, né? Então você chega ali, hora que o aparato policial chega e faz aquela abordada daquelas pessoas que estão ali, vão todo mundo como traficante. Ninguém ali é usuário. E isso gera um problema de toda espécie. Porque nós temos hoje o sistema penitenciário absolutamente cheio. Eu não quero nem usar a outra palavra, que ali a penitenciária Jaci de Assis foi construída para 850 pessoas. Hoje nós temos lá quase 2.000. Oh, meu Deus. Né? Então, é muito superpovoada, superlotada, é aquela coisa. Então, fica difícil, e até porque essa lei cria a possibilidade dessa pessoa ir a juízo só 6 meses depois da sua prisão. Então, os profissionais têm os remédios jurídicos para tentar viabilizar a sua soltura anterior, por se tratar de usuários, né? E esbarra nessa questão da quantidade. Para ser bem rápido, por exemplo, eu vou pegar 2 exemplos, do Uruguai e de Seattle, nos Estados Unidos, né? A quantidade é 40 gramas de maconha. Em tanto no estado do Seatro quanto no Uruguai. 40 gramas. 40 gramas. Então, da maconha que eu estou falando. Lá existe essa determinação. Por que eu estou falando dei esses 2 exemplos? Porque são lugares que a maconha é descriminalizada. Perfeito. Perfeito? Ou seja, aquela conduta da pessoa que é colocada, pega naquela situação portando até 40 gramas de maconha, a sua condição é de uso. Na Holanda é outra história. Até podia. Porque é indoors na Holanda, né? Você não tem é outdoors. Tem o lugar que você isso? compra e ali usa. Ok. Né, para o telespectador entender, né, nos Estados Unidos você pode, num determinado lugar, comprar e usar. Né? Lá em Amsterdã não, você compra e faz o uso naquele próprio local. Perfeito. Perfeito. Coisa que no Brasil não tem determinação nenhuma. Nós não temos ainda a nossa legislação. Como eu disse no programa anterior, né, nós temos só a questão da despenalização. Correto. Que não tem pena para o usuário. Mas a grande dificuldade é separar quem é usuário do traficante. É um problema. Porque isso gera... E eu falo até mesmo para a polícia que faz essas incursões, para eles também é complicado fazer isso, em determinadas situações. Acredito que seja. Né? Em determinadas situações é difícil também para eles. Precisa prestar atenção, ter um pouquinho de paciência, que vai saber ali, saber quem é quem. Estamos engatinhando nesse assunto, né? É de suma importância, como o Robson falou, um programa está levando para o telespectador isso, mas a gente não está caminhando, né, muito lentamente. Eu vou pedir mais um break comercial, a gente vai voltar no próximo bloco e no último bloco. E que eu poderia até fazer um terceiro programa, porque falta de assunto, de conteúdo não é, mas nós podemos nos tornar redundantes. Então eu vou chegar com a seguinte pergunta para os meus amigos e para você. Descriminaliza ou não? De volta com você no terceiro e último bloco do segundo programa com a pauta Descriminalização da maconha. Por muitas vezes foi falado aqui maconha, por outras vezes cannabis sativa, mas a gente pode fazer um dicionário maconhês, porque são vários nomes no mundo inteiro. Não é só baseado, né, professor? Tem a gândia, marihuana, né? Dependendo da localização. Por aí vai. A questão da descriminalização me atordoa muito, Evaldo, em relação a esse momento constrangedor, até mesmo para as autoridades, de como taxar o usuário, né? Eu acho que o Brasil tem que adiantar muito. As palavras da professora em relação aos benefícios, mas também aos malefícios, eu quero que fique batendo aí na sua casa, porque o assunto é sério, muito sério, principalmente no meu caso, que eu quero bater na tecla da educação, da informação.
E aí eu vou começar com a professora Bem-vinda. Descriminaliza ou não? Eu acho sim. A gente pode descriminalizar principalmente com os efeitos terapêuticos que ela apresenta, né? Então você tem aí uma gama de patologias na quimioterapia do câncer, na caquexia do aidético, nas dores neuropáticas, nas dores do indivíduo que sofre de esclerose múltipla e por aí vai. Então a gente tem vários princípios ativos que são extremamente importantes, né? E tem que descriminalizar. Por quê? Porque o brasileiro que sofre de uma neuropatia, que sofre de uma epilepsia que ele não consegue controlar com benzodiazepínicos ou Gardenal, não é? Então você tem aí substâncias que podem auxiliar, sem ele ter que passar por aquela inibição de encontrar um traficante para comprar a droga para o filho, não é? Então se você descriminaliza, não é? Você tem, o médico pode prescrever o Marinol, prescrever o Sativex, não é? Prescrever ali o indivíduo tomar e ter o benefício da droga. O que eu acho que se você for descriminalizar totalmente, você tem que ter uma idade para você poder ter a aquisição dessa droga. Porque, como eu disse antes, o seu cérebro até os 19 anos ele ainda não está completo. Uma criança de 9 anos não pode beber, não pode fumar nem tabaco, não pode fumar. A criança tem que tomar leite, suco, não é? Agora, eu não vou permitir. Hoje a gente fica até constrangido, a gente está conversando, crianças de 13 anos dando à luz, não é isso? Então a gente está numa sociedade caótica. É verdade. Então, se a gente tem que educar a filha e o filho... Professora, educação? Educação, sem sombra de dúvida, e aí a gente vai partir para essa causa terapêutica. Robson, depois que a professora disse vários momentos onde o uso vai ser benéfico, a gente pode até colocar, como já foi dito, mas na fala dela, ela não colocou e eu quero trazer esse adendo para você, o plantio dentro de casa. Certo. Olha, eu concordo com a professora, exatamente. Eu acho que a cannabis e a maconha tem que ser tratada como uma questão de saúde. Nunca deveria ter sido tratada como uma questão punitiva, de cadeia. Como eu falei no outro programa, a questão fundamental da proibição do cânhamo, da maconha, da cannabis no mundo foi econômica. Ele é um produto que gerava a fibra, né? Era utilizada economicamente em várias situações, né, cordas, combustível, e o poder econômico do petróleo, do próprio indústria americana de fibra de celulose, de papel, né, de eucaliptos, né, impulsionou para que a maconha fosse proibida nos Estados Unidos no começo do século XIX, de 1900, e isso se disseminou pelo mundo. Eu concordo totalmente, acho que a gente tem que lidar como se lida com o cigarro, com a cerveja, a bebida. Uma criança não pode fumar maconha, e entendo que existe uma situação aí fundamental. Nós temos que tirar essa planta, porque a maconha é simplesmente uma planta. Ela é diferente da cocaína, que é uma planta tratada quimicamente, certo? Do crack, do próprio LSD, é uma outra discussão. A maconha é uma planta que tem um princípio psicotrópico, psicoativo. Então a gente tem que tirar ela desse cunho droga. Eu não entendo a maconha quanto droga. E acho interessante, por exemplo, a experiência do Uruguai, né? Porque a grande questão da maconha, do tráfico da maconha hoje no Brasil, é que pessoas estão morrendo e a gente tem que resolver essa questão. Certo? Nós temos que tirar a maconha do campo do crime. Perfeito. E trazer ela para o campo do cidadão, já que a ciência, que é a luz da humanidade, a ciência está dizendo que essa substância não deixa a pessoa violenta, ela não vai fumar maconha e sair estuprando ninguém, não vai querer matar o colega. Não, a maconha a principal efeito da maconha é relaxante. A pessoa fuma maconha e fica relaxada. Correto. Então eu acredito que é importante discutir isso no país, e eu acho muito interessante a proposta do Uruguai, né, que permitiu que fazendas públicas plantem maconha, né, o governo observa isso, fiscaliza, e o indivíduo pode até um certo limite plantar em sua casa também, né, que ele não comercialize, o cidadão indivíduo, né? Mas as fazendas podem. É bom até a gente lembrar também, não foi falado aqui, do Fernando Henrique Cardoso. Exato. Também tem todo esse aparato aí de estudo e tudo mais. O Fernando Henrique, ele fez o filme, né, Quebrando o Tabu. Isso. Que ele tá e para a gente dar uma relaxadinha, já que a maconha é uma planta, os traficantes são floristas? Evaldo, por favor. Essa questão de descriminalizar, eu tenho uma tranquilidade enorme para ser completamente favorável à descriminalização do uso da maconha. Por dois aspectos principais.
no meu ponto de vista. Primeiro, do ponto de vista que toca a todas as pessoas, cientificamente, ela é muito importante. A sua evolução científica, a sua produção para o campo científico, para a medicina, ela é muito bem-vinda, né? Então, isso, com a sua legalização, isso acaba tirando as amarras que existem para os pesquisadores e cientistas avançarem nesse campo. Isso é absolutamente importante. No campo do prazer, eu também tenho uma tranquilidade enorme para dizer favoravelmente a descriminalização, justamente porque a pessoa, aquilo que ela pode dispor, aquilo que é dela, ela pode dispor, né? E a saúde, para pessoas que entendem que a maconha traz algum mal à saúde, ela pode dispor disso e fazer uso para o seu prazer, né? Eu quero dizer e deixar registrado o seguinte, que o Estado, ele foi criado para dar conforto às pessoas. Então, o Estado tem o grande compromisso de confortar as pessoas, possibilitando todo o regramento do uso científico e prazeroso que essa erva pode trazer. Perfeito. Perfeito? Então, eu acho que o Estado, nós temos que acionar o Estado para cuidar disso, desamarrar onde tem que desamarrar e amarrar onde tem que amarrar, né? Criando as proibições, qual a quantidade, qual a idade limite. Nós já temos aí a idade limite, né? Criminalmente falando, a maioridade penal começa aos 18 anos, né? Então, eu acho assim, muito interessante desenvolver isso e saber que pessoas do nível de um Fernando Henrique, né, ex-presidente da República, Gabeira, né, estou falando de pessoas aqui do nosso bairro mesmo, né, né, e sem dizer enormes cientistas do mundo afora, que a professora bem-vinda aqui já citou no seu arcabouço de comentários, todo o bem que faz essa erva para as pessoas. Ok. Você, muito obrigado pela sua audiência, mas antes eu quero dizer muito obrigado, Evaldo, obrigado, professora bem-vinda, obrigado, Robson. Obrigado, Ney. Eu adorei, eu aprendi um monte de coisa. Legal, Legal. Bom, né? Bom, isso espero que você também tenha aprendido e aberto a sua cabeça para a questão, sobretudo, da educação. Até a próxima semana com outro programa, só aqui no Canal 15, o canal da gente.